Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado por estar aqui todos os dias, nos honrando com seu carinho, sua atenção. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aproveite, compartilhe, se inscreva e isso vai fortalecer ainda mais esse nosso contato com mais novos vídeos interessantes como o de hoje. A história a seguir aconteceu no estado de São Paulo. Em uma noite na fazenda, um vigia descobre nos arredores um belo cavalo negro totalmente estranho. Porém, depois de algum tempo, ele descobre que aquilo não era um simples cavalo. Era algo muito além do que imaginava. Olá, eu me chamo Vitor, tenho 54 anos, moro em uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. Não quero falar o nome da cidade, porque aqui todos se conhecem, mas este fato foi real e verídico, eu garanto. E isso me deixa intrigado até os dias de hoje. Eu não sei o que foi aquilo e para mim é um mistério completo. Há alguns anos, eu morava em uma cidade pequena do estado de São Paulo, perto de Ribeirão Bonito. Hoje, já me mudei e moro em outra cidade, também pequena do estado de São Paulo, a qual não comentarei aqui. Naquela época, no ano de 2003, eu morava com a minha família em um grande sítio afastado do centro da cidade. Era um local muito belo, com muita mata, alguns lagos. Eu me sentia muito bem ali, respirando o ar puro, criando os meus animais e tendo uma plantação também. Como tínhamos também um lago com peixes no sítio, alguns malandros começaram a invadir o local à noite para pescar sem autorização, roubando os nossos peixes. E para evitar isso, eu contratei um guarda noturno que fazia a ronda no local e isso acabou com as invasões e tudo voltou ao normal. O guarda se chamava Rodney, só que quando o Rodney não podia comparecer ao trabalho, eu e meu filho fazíamos ronda no lugar dele. Como era um local bem grande, quem fazia a ronda levava um rifle, uma lanterna e a nossa companheira, uma pitbull chamada Lulu, que ajudava na patrulha. Em certos locais do sítio, ficávamos meio apreensivos em passar, pois eram locais bem isolados e com muita mata, sendo meio assustador. Mas como a Lulu ia junto, ficávamos mais tranquilos. Certa noite, quando o Rodney não foi trabalhar, eu fiquei de fazer a ronda noturna bem como funcionava. Eu dava uma volta em um percurso pré-determinado, iluminando com a lanterna, para mostrar que tinha alguém ali vigiando, como também para tentar ver se havia algo de anormal no local. Depois de uns 30 minutos, eu ia novamente, e isso se repetia até umas 5 horas da madrugada, mais ou menos. Eu já havia feito isso várias vezes, e o meu filho também, e nunca tivemos problema algum. Nunca encontramos nada de anormal nas patrulhas. Isso até uma certa noite. Em uma noite em que o Rodney não foi trabalhar, pois era sua folga, eu fiquei de fazer a ronda. Comecei normalmente, sempre com o rifle, lanterna e a minha amiga Lulu. Lá pelas 3 da madrugada, quando estava indo fazer mais uma etapa da patrulha, passei perto dos currais onde ficavam os cavalos. Mas nessa época os currais estavam vazios, pois os cavalos estavam em outro lugar e eu vi algo estranho. Olhei para o local e vi um cavalo. Ele estava com a cabeça baixa, mas assim que me viu, ele levantou a cabeça e deu uma bufada. Achei bem estranho, pois não haviam mais cavalos ali. Em um certo momento, eu presumi que talvez algum cavalo invadiu o sítio e, por algum motivo desconhecido, ele foi para lá. Então, em passos lentos, eu fui em direção ao cavalo com a lanterna. O cavalo relinchava muito e eu fiquei muito assustado e curioso ao mesmo tempo. O cavalo se levantou, entrou em um curral, saía, entrava no outro e saía. Quando eu fui chegar perto, ele saiu pelo vão da cerca de madeira e se dirigiu à mata. Corri atrás
mas o perdi de vista. Ele simplesmente desapareceu por completo na mata fechada que havia nas proximidades. Fiquei com aquilo na cabeça, mas nem tinha ideia do que seria. O pior é que não tinha ninguém comigo para confirmar a minha história. Então, eu tinha que contar com a minha credibilidade para que as pessoas acreditassem na minha história que era real. Depois daquele dia, eu não mais vi o cavalo. Mesmo ficando procurando e prestando atenção à noite, quando fazia minha patrulha, nada foi encontrado. Parece estranho, mas não era um cavalo comum. Ele era maior que o normal e muito lindo, com uma beleza jamais vista em outro animal do tipo. Alguns meses depois, quando eu e o meu irmão estávamos voltando de carro à noite de uma outra cidade vizinha próxima a Ribeirão Bonito, chamada Guarapiranga, em uma certa parte da estrada, o que surge no caminho? O cavalo novamente. Eu não sei se era o mesmo, mas era idêntico àquele que eu havia visto anteriormente. Só que desta vez, o meu irmão estava junto comigo e ele também o viu. Agora, pasmem para o que eu vou contar. O cavalo veio trotando em passos lentos em direção do carro. Eu parei o veículo porque queria ver aquele animal de perto e o inacreditável aconteceu. O cavalo chegou bem próximo à janela do carro e falou: "Oi, Vitor. Você me acha bonito? Se fascinou com a minha beleza? Eu sou o diabo, você sabia? Eu quero apenas morar na sua casa e tudo o que você desejar lhe será concedido." O meu irmão começou a orar e a clamar por Deus. Então, o cavalo foi tomando a forma de uma criatura negra e muito magra de chifres e rabo. Ele gritou e deu uma risada sinistra. Correu para a mata, pulando de árvore em árvore. Aquela criatura entrou no matagal ao lado da estrada e desapareceu por completo. Eu pisei o pé no acelerador e saímos dali a toda velocidade. Enquanto eu dirigia, atônito, eu sentia as minhas costas queimar. Era uma dor insuportável. Quando cheguei em casa, tirei a camisa e o meu irmão ficou pálido com o que viu. Era um pentagrama invertido, desenhado com meu sangue nas minhas costas. No dia seguinte, um padre veio até o nosso sítio e fez algumas orações. Depois disso, eu nunca mais vi aquela coisa. Bem, o padre conhecia o meu finado avô e ele disse que o homem era ruim e que ele tinha um diabinho na garrafa que lhe concedia desejos. Mas com a morte do meu avô, de forma trágica, aquele diabinho escapou. Eu nunca mais vi a tal criatura, mas pelo menos hoje eu tenho o testemunho do meu irmão para confirmar que aquilo, seja lá o que fosse, realmente existe. Mesmo não tendo ideia do que tipo de pacto que o meu avô fez com o tinhoso, o corte em minhas costas em forma de pentagrama desapareceu misteriosamente no dia seguinte. Isso me marcou muito até os dias atuais. Hoje, não moramos mais naquele sítio e, como disse, residimos em uma outra cidade vizinha do interior. Mas toda vez que saímos à noite ou vou em algum local isolado com mata, eu fico prestando atenção para ver se não vejo aquele ser demoníaco novamente. Mas quem sabe o que ele faz em nosso mundo? Eu fico imaginando. Será que ele queria me propor um pacto ou queria me enganar, assim como faz com muitos que acreditam na ilusão de um pacto para ficar rico? Acredito que dificilmente um dia saberei a resposta. Eu só sei que esta é mais uma prova que temos que orar e vigiar. Pois, como diz em Apocalipse 12, ai da terra e dos que residem nela, porque lhe foi lançado o dragão, a antiga serpente chamada o diabo. Um forte abraço e te espero aqui no nosso próximo vídeo.